No coração da extensa e estratégica região de Kursk, na Rússia, desenrolou-se uma operação militar que pegou o mundo de surpresa. Em meio a um cenário de tensão crescente, um ataque fulminante, orquestrado pelo experiente oficial, Abd-al-Din, virou o jogo no campo de batalha. Com precisão e ousadia, as tropas russas lançaram um golpe inesperado, utilizando um método de infiltração jamais visto na história recente do conflito. O plano começou com uma movimentação quase invisível. Soldados russos altamente treinados utilizaram um gasoduto desativado, como rota secreta para atravessar a linha inimiga sem serem detectados. Durante 15 quilômetros, eles avançaram silenciosamente pelo subterrâneo, evitando qualquer vigilância aérea e emergindo em pontos estratégicos na cidade de Sudzha, bem atrás das posições ucranianas. Quando finalmente surgiram das sombras, o caos se instaurou. Com as tropas ucranianas pegas completamente de surpresa, qualquer tentativa de resistência organizada foi anulada antes mesmo de começar. Sem tempo para coordenar uma resposta, os soldados de Kiev enfrentaram um ataque devastador. Explosões tomaram conta da linha de frente, enquanto a ofensiva russa avançava, com força total, desmontando posições defensivas e espalhando pânico entre os adversários. A partir desse momento, as ruas estreitas de Sudzha se transformaram em um verdadeiro campo de caça. Tropas de elite russas, treinadas para combates rápidos e letais, se moviam como sombras entre becos e prédios destruídos. Redutos fortificados foram invadidos com precisão cirúrgica, e os soldados ucranianos, sem comunicação eficiente e sem reforços, encontraram-se encurralados em um labirinto de fogo e destruição. À medida que a ofensiva russa se intensificava, os combates atingiam um nível de brutalidade avassalador. Pequenos grupos de soldados ucranianos, completamente desorientados, tentavam reagrupar-se em meio ao fogo cruzado, mas cada tentativa era esmagada com precisão. Tropas russas avançavam implacavelmente, cercando posições inimigas e eliminando qualquer resistência antes que pudesse se fortalecer. Drones russos cortavam os céus, fornecendo informações em tempo real para os comandantes no terreno. Com cada movimentação dos ucranianos sendo monitorada, qualquer tentativa de fuga ou reorganização era rapidamente frustrada. Operadores de artilharia e infantaria trabalhavam em conjunto, atacando pontos vulneráveis com uma precisão assustadora. O avanço era rápido, letal e absolutamente incontrolável para as forças de Kiev. Em meio ao caos, um cenário desesperador tomava conta dos soldados ucranianos. Encurralados, sem comunicação eficiente e vendo suas defesas desmoronarem uma após a outra, muitos foram forçados a abandonar suas posições e tentar escapar a qualquer custo. Mas a retirada não era uma opção viável. Os russos, antecipando qualquer fuga, haviam bloqueado rotas estratégicas e isolado grupos inteiros de combatentes inimigos. Nos arredores de Sudzha, onde as batalhas eram mais intensas, unidades russas utilizavam uma combinação letal de força terrestre e ataques aéreos coordenados. Ruas inteiras foram transformadas em zonas de combate ferozes, onde soldados ucranianos, encurralados, lutavam desesperadamente para sobreviver. Mas diante da estratégia implacável do inimigo, a derrota era apenas uma questão de tempo. Com a linha de defesa ucraniana colapsando rapidamente, a batalha se transformou em um cenário de completa desorganização. Em diversos pontos do conflito, as forças russas aplicavam táticas de combate corpo a corpo, invadindo prédios, eliminando adversários em espaços fechados e avançando sem dar tempo para qualquer reação. A cada esquina, emboscadas bem planejadas pegavam de surpresa os soldados ucranianos, que já não conseguiam mais distinguir onde estava o verdadeiro perigo. A superioridade russa não se limitava apenas à força bruta. Com drones de reconhecimento e ataques cirúrgicos, os pontos de resistência eram identificados e neutralizados, antes mesmo que os combatentes de Kiev percebessem a ameaça. Prédios usados como fortificações eram reduzidos a escombros por explosões precisas, cortando qualquer tentativa de reorganização por parte das tropas ucranianas. Enquanto isso, em outra frente da batalha, uma manobra estratégica garantiu um golpe ainda mais devastador. As unidades aéreas russas bombardearam pontes e rotas de fuga,
impossibilitando qualquer retirada organizada. Com os corredores de abastecimento bloqueados, os ucranianos ficaram sem munição, suprimentos e até mesmo sem comunicação eficaz, tornando-se alvos fáceis para o avanço das forças inimigas. Nos setores mais críticos do conflito, o cerco se fechava sobre milhares de soldados ucranianos. Muitos já estavam feridos e sem condições de lutar, mas sem uma saída clara, restava apenas uma alternativa: a rendição ou a aniquilação. O desespero tomou conta das tropas de Kiev, que tentaram negociar a evacuação dos feridos, em troca de armamentos e tecnologias, fornecidas por seus aliados. No entanto, sem uma rede de comunicação estável, a confusão interna apenas acelerou o colapso. Enquanto os últimos redutos ucranianos desmoronavam, a ofensiva russa mantinha seu ritmo implacável. Unidades de assalto foram deslocadas para consolidar o domínio sobre vilarejos estratégicos na região. Em uma dessas ações, tropas russas hastearam sua bandeira sobre um prédio no centro de uma vila recém-conquistada, simbolizando a vitória completa. O cenário ao redor era de destruição total, fortificações inimigas reduzidas a escombros, veículos queimados e ruas tomadas pelo silêncio da derrota. A Força Aérea Russa desempenhou um papel crucial na fase final da operação. Bombardeios demoliram infraestruturas críticas, impossibilitando qualquer tentativa de retaliação ou reorganização ucraniana. Ataques coordenados atingiram depósitos de suprimentos e esconderijos inimigos, apagando as últimas fagulhas de resistência. Com os ucranianos sem opções e encurralados por todos os lados, o desfecho da batalha já estava selado. Imagens capturadas do campo de combate mostravam tanques abandonados e soldados fugindo sob intenso fogo russo, ilustrando a total desintegração das forças adversárias. O que começou como uma tentativa de defesa transformou-se em uma derrota humilhante. Além do impacto militar, a vitória russa em Kursk alterou significativamente o equilíbrio de poder na região. A perda do território, que poderia ter sido uma peça valiosa em futuras negociações, representou um duro golpe para o comando ucraniano. Sem suprimentos, sem comunicação e sem rotas de fuga, as forças de Kiev viram-se forçadas a recuar diante da ofensiva avassaladora do inimigo. Os avanços relâmpagos russos não apenas consolidaram o controle do território, mas também redefiniram a dinâmica do conflito. A combinação de estratégia, poder de fogo e tecnologia resultou em uma vitória decisiva, que ressoou muito além do campo de batalha. Com essa conquista, as tropas russas reforçaram sua posição e impuseram uma nova realidade ao inimigo. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e até a próxima.